Pessoal, hoje a nossa aula será sobre coeficiente de financiamento. Bom, os financiamentos, eles são usados por pessoas que querem adquirir uma casa própria ou estão precisando de dinheiro, querem comprar um carro novo ou usado, entre outras coisas. Sempre que nós financiamos um valor, nós pagamos os juros que são contabilizados nas prestações que forem estabelecidas. Essas taxas de juros cobradas variam de acordo com cada instituição financeira. Mas como que é calculado o valor de cada uma dessas prestações? Através de uma fórmula, nós podemos demonstrar o cálculo que vai ser feito em cada financiamento. Mas para desenvolver a expressão, nós precisamos de uma calculadora científica. E aí está o nosso coeficiente de financiamento. É o I, que significa taxa sobre 1 menos, entre parênteses, 1 mais a taxa, elevado a menos N. Esse N significa o tempo. Então, pessoal, esse coeficiente de financiamento, ele nada mais é do que um número que as lojas já têm em cada um dos setores e que os vendedores, eles vão pegar esse coeficiente de financiamento e vão multiplicar pelo valor que eu quero financiar. Esses cálculos, eles já são feitos antes, tá? O vendedor, ele só vai olhar. Vai ser feito em tantas vezes. Ele olha o coeficiente de financiamento e multiplica pelo valor do bem que nós queremos adquirir. Exemplo. Suponha que uma pessoa queira financiar um carro no valor de R$10.000, financiado a taxa de 1,5% ao mês durante 12 meses. Qual que vai ser o valor mensal da prestação? Cuidado que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Partindo então do coeficiente de financiamento, nós vamos substituir. A taxa é 0,015, né? Eu sempre vou trabalhar com ela na forma unitária. E no lugar do nosso N, eu vou substituir pelo valor do tempo, que é 12. Próximo passo, eu resolvo aquela soma, 1 mais 0,015 dá 1,015. O próximo passo é resolver aquela potência, 1,015 na menos 12. Feito isso, nós vamos resolver aquele cálculo que nós temos no denominador. E depois, não esqueçam que o traço da fração significa uma divisão. Nós vamos dividir o 0,015 pelo 0,16361. Feito isso, o cálculo do coeficiente ele está pronto. Agora, basta multiplicar o valor que nós queremos financiar pelo valor do coeficiente. E nós vamos encontrar o valor de cada prestação. Então, o valor que eu quero financiar é 10.000, vou multiplicar pelo coeficiente que eu achei. Cada uma das prestações, então, ali no caso, 916,80. Mais um exemplo. Uma famosa loja de comércio eletrônico tem um aparelho de TV à venda por R$1.000. A taxa de juros é 5% ao mês. A pergunta: qual será o valor da prestação se fizermos o pagamento em 3 vezes sem entrada? Então, olha só, o termo sem entrada nos diz que os R$1.000 serão financiados. E por isso, os R$1.000 é que vão sofrer a incidência de juros. Nós vamos chamar de valor presente o valor total da mercadoria. E vai ser identificado por PV. E ainda nós temos ali que o I, que significa taxa, é 0,05 e o tempo é 3 vezes. Partindo, então, do cálculo do coeficiente de financiamento, nós vamos substituir cada um dos valores. A primeira coisa, eu resolvo aquela soma que eu tenho no denominador. Feito isso, eu vou elevar o 1,05 na menos 3. Após, eu tenho uma subtração no denominador. Eu vou realizar aquele cálculo.
Feito isso, eu faço a divisão achando o coeficiente. Agora, PMT é igual a PV vezes CF. PMT significa valor da prestação. PV significa valor presente ou valor à vista. E CF é o coeficiente de financiamento. Substituindo, então, o PV é 1.000, o CF é o valor que nós achamos, 0,36722. Achamos o valor, então, de cada uma das três prestações. Vai ser R$ 367,22. Segundo exemplo. Agora veremos um exemplo de pagamento com entrada, sendo que o valor de entrada seja diferente do valor das prestações. Agora, nessa loja, eu quero comprar um outro aparelho de TV, à venda também por R$ 1.000. A taxa de juros é de 5% ao mês. A pergunta: qual será o valor da prestação se fizermos o pagamento em 3 vezes, sendo que será pago R$ 400 de entrada? Então, nós vamos começar com a nossa fórmula do coeficiente. Substituímos cada um dos valores. Resolvemos a soma que eu tenho dentro do parêntese. E o próximo passo será realizar aquela potência, 1,05 na menos 2. Próximo passo, eu tenho no denominador um cálculo de menos, de subtração, vou resolver. E após isso, eu vou fazer a divisão desses dois números, achando o meu coeficiente de financiamento. Mas agora nós temos que ter um cuidado. Olha só, o aparelho de TV é R$ 1.000, mas será dado uma entrada de R$ 400. Então, isso significa que dos R$ 1.000, eu vou financiar apenas 600, tá? E cuidado também que o tempo não vai ser 3 vezes ali na fórmula, olha só, vai ser 2. Por quê? Porque vai ser pago em 3 vezes, sendo que no ato da compra será dada uma entrada. Fica, então, 2 vezes. Utilizando a fórmula, então, os R$ 600, que é o que vai ficar, é o que vai ter a incidência de juros, vezes o coeficiente de financiamento, eu acho o valor de R$ 322,69. Agora, se ao invés de dar uma entrada de R$ 400, eu quisesse que o valor da entrada fosse o mesmo valor das prestações. Vamos ver esse exemplo. Ainda nesta loja na qual compro frequentemente, quero comprar mais um outro aparelho de TV à venda, também por R$ 1.000. A taxa de juros também é 5% ao mês. Quero pagar ainda em 3 vezes, sendo uma entrada e mais 2 parcelas iguais ao valor da entrada. Qual o valor da entrada e, consequentemente, o valor das prestações? Bom, então, agora nós temos que cuidar o seguinte: o número de parcelas continua sendo igual a 2, pois a entrada ela é paga no ato da compra, portanto, ela não será financiada. Sempre que nós tivermos um valor de entrada, o número de parcelas será abatido em uma unidade, já que o primeiro pagamento será realizado no ato da inscrição. Então, o nosso coeficiente de financiamento, nesse caso aqui, nós já temos calculado lá no exemplo 2, tá? Só que agora, como eu vou ter que descontar o valor da minha entrada, eu tenho uma nova fórmula. PMT é igual a PV vezes o CF, sobre 1 mais o CF. O CF eu já calculei anteriormente, tá? Então, R$ 1.000 vezes o CF, que eu tenho lá no exemplo 2, que vai ser o mesmo caso, sobre 1 mais o CF. Resolvo a multiplicação e a soma e acho, fazendo a divisão,
o PMT, R$ 349,72. Achei dessa maneira, então, o valor das parcelas e também da entrada. Agora, vejamos um exemplo de, a partir do valor final com juros, como que nós fazemos para achar o valor à vista. Aquela famosa loja de comércio eletrônico tem um outro aparelho de TV à venda pelo valor total de R$ 3.174,12. Se for pago em 12 vezes, a taxa de 1,99% ao mês. Qual o valor dessa TV à vista? Olha só, eu tenho o valor financiado, que é aqueles 3 mil e poucos. Eu tenho a taxa e eu tenho prazo. Eu quero saber o valor à vista. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é o cálculo do coeficiente de financiamento. A nossa taxa 0,0199, porque eu trabalho sempre com a taxa unitária, e o nosso tempo vai ser 12. Resolvendo a soma que eu tenho dentro do parêntese e elevando esse valor a menos 12. Faço agora o cálculo que eu tenho no denominador, 1 menos 0,78942, achando 0,21058. Lembrando que o tracinho da fração significa divisão, então eu vou pegar o numerador e dividir pelo denominador, achando o coeficiente. Bom, o segundo passo, nós vamos dividir o valor total que eu tenho pelo número de parcelas. Para que isso? Para que eu consiga encontrar o valor de cada uma das prestações. Então, o valor total é R$ 3.174,12. Eu vou dividir por 12, porque foi pago em 12 vezes. Achei o valor de cada uma das prestações. R$ 264,51. O terceiro passo, eu sei que existe essa fórmula que diz que o meu valor das minhas prestações é igual ao PV, que significa valor à vista, vezes o CF. Como eu quero saber o PV, o que eu vou fazer? Eu vou isolar ele de um lado só da minha equação. O CF que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Utilizando essa fórmula agora, o que eu vou fazer? Eu tenho o valor de cada uma das prestações, que é 264,51. Eu vou dividir pelo valor do coeficiente, achando dessa maneira o valor da minha TV à vista, R$ 2.799,05.